Olá, pessoal. Começando hoje nossos cursos de extensão sobre alguns temas de cirurgia geral, tá? Cursos bem objetivos, destinados a ajudar principalmente os acadêmicos do 6º ano de faculdade e os residentes que estão começando a sua vida como cirurgiões gerais ou que irão para as outras especialidades após a cirurgia geral, tá? Tema de hoje: colicistite aguda. Tá? Tema muito importante, muito comum no dia a dia do cirurgião geral. Tá? Para se falar em colicistite aguda, que significa a inflamação da vesícula biliar, nós temos primeiro que entender o que é a colelitíase, que é a doença calculosa da vesícula biliar. Ou seja, é a formação dos cálculos no interior da vesícula biliar. Tá? Esses cálculos eles vão ter várias origens, eles vão ter várias causas. Não vamos entrar em detalhes em relação a isso, porque são pormenores que não vão levar, não vão acrescentar em nada ao conhecimento. Por quê? Porque a doença calculosa da vesícula biliar ela é tratada com a colicistectomia. Ela é tratada com a retirada da vesícula. Tá? Então, 10 a 20% mais ou menos da população adulta do planeta Terra possui problemas de colelitíase, ou seja, é portadora de cálculos da vesícula biliar. Tá? E a incidência ela é maior em países desenvolvidos. Aí entram algumas hipóteses relacionadas a isso, que seria principalmente em relação aos hábitos de alimentação, que variam dos países desenvolvidos para os países asiáticos, por exemplo, onde a incidência é mais baixa. Tá? Se estima mais ou menos que nos Estados Unidos, por exemplo, 30 milhões de pessoas sejam acometidas pela colelitíase, pelo cálculo na vesícula biliar. E em torno de mais ou menos 600 mil cirurgias de colicistectomia, que é a retirada da vesícula biliar, sejam realizadas por ano nos Estados Unidos. – 80% desses casos de colelitíase, da doença calculosa da vesícula biliar, são assintomáticos por décadas. Ou seja, o paciente é portador desses cálculos e não possui sintoma, ele nem sabe que tem sintomas, que tem cálculos na vesícula biliar. Ele acaba descobrindo que é portador de cálculos da vesícula biliar através de um exame de ultrassom, geralmente de ultrassom, feito por outro motivo, ou por um check-up anual que ele faça, ou por investigar uma dor abdominal, ou alguma outra coisa, e ele acaba descobrindo que é portador de cálculo da vesícula biliar. Somente em torno de 20 a 30% dos pacientes apresentam sintomas relacionados à presença dos cálculos na vesícula biliar, que nós vamos ver mais à frente quando nós falarmos de quadro clínico da colelitíase e da colicistite aguda, que é o tema desta aula. Para.